Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, o evangelho que nós vamos meditar hoje é o evangelho de João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós iremos celebrar no próximo domingo a Ascensão do Senhor, no outro domingo, no domingo seguinte, Pentecostes, né? No outro domingo, Santíssima Trindade. Veja, os mistérios da nossa fé, né? Interessante como nós ainda estamos no discurso de Jesus por ocasião da última ceia, né? Que São João narra um longo discurso de Jesus por ocasião, no contexto da última ceia. E agora Jesus, mais uma vez, está falando sobre essa relação. Ele, que é o Filho, está falando da sua relação com o Pai, né? E está falando, nós temos escutado esses dias, Jesus falar a respeito do Espírito, o defensor, o Paráclito, né? E hoje, Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Veja, Jesus como que deu uma pausa no ensinamento, na revelação da sua verdade, a revelação da verdade de Deus. Vós não sois capazes de compreender agora. Jesus como dá uma espécie de pausa para retomar depois. E como é que ele vai retomar depois a revelação da verdade de Deus? Pelo Espírito Santo, que é, como diz Jesus, o Espírito da verdade. Jesus depois vai dizer, né? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos conduzirá à plena verdade. Veja, Jesus está dizendo uma coisa muito séria. Jesus está dizendo, olha, no momento vocês não são capazes de compreender, mas quando vier o Espírito da verdade, aí sim. Quando o Espírito da verdade chegar, ele vai conduzir vocês à plena verdade. Jesus está prometendo. Jesus está prometendo. O Espírito vos conduzirá à plena verdade. É por isso, meu povo, que nós precisamos dar ouvidos à igreja. Tem gente que diz assim, eu preciso ouvir o Espírito. Mas o Espírito fala na igreja. O Espírito Santo fala por meio da igreja. Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. São Paulo, ele vai dizer que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. E por que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade? Porque a igreja nasceu do Espírito, foi manifestada ao mundo pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, e nós vamos celebrar isso. E o mesmo Espírito, que é a alma da igreja, e que conduz a igreja pelos séculos em séculos. E vai conduzindo a igreja na verdade. E a igreja vai vivendo na verdade. E a igreja vai compreendendo
a verdade. E a igreja vai anunciando, transmitindo, proclamando a verdade de Deus. E é por isso que nós temos que ouvir a igreja. Porque ouvir a igreja, aquilo que ela nos ensina em matéria de fé e moral, é escutar o próprio Jesus, é escutar o próprio Deus. Jesus tinha falado isso também em outra ocasião, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tem tanta gente, quando escuta a verdade de Deus, que é transmitida pela igreja, rejeita. E não compreendem que rejeitar aquilo que a igreja ensina em matéria de fé e moral é rejeitar o ensinamento de Jesus. Jesus está garantindo aqui para os seus discípulos. E nós devemos entender muito bem isso. Nós precisamos entender essa palavra. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. É o Espírito Santo que conduz a igreja, meu povo. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. O Espírito Santo está na vida da igreja. O Espírito Santo move a igreja. O Espírito Santo conduz a igreja. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nos abrir à verdade de Deus. A gente está vivendo num mundo um verdadeiro relativismo, né? Que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu pensamento. Só que cada um acaba fazendo do seu pensamento particular uma verdade absoluta. O mundo hoje, a sociedade prega que não existe verdade absoluta. O que existe são verdades. Verdades e verdades. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e eu não preciso acreditar na sua verdade, você não precisa acreditar na minha verdade. E por conta disso, acaba se rejeitando a verdade de Deus. Diante, como dizia Papa Bento XVI, nós vivemos uma ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Então você ouve a verdade de Deus, a verdade de Jesus, do Evangelho, e se diz: é relativo. Essa não é uma verdade absoluta. E nós sabemos que a verdade de Deus é absoluta, sim. É absoluta, sim. E nós precisamos conhecer esta verdade de Deus. E Jesus é a verdade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade e a verdade que liberta. Se não vivermos em Deus, que é a verdade, nós vivemos uma grande mentira. Uma grande mentira. Meu povo, esse evangelho a gente poderia partilhar aqui, comentar muitas horas e não se esgotaria. Principalmente olhando para o mundo que nós estamos vivendo hoje, cheio de mentiras. Cheio de mentiras e que rejeita a verdade de Deus. Porque rejeita o Espírito de Deus. Porque rejeita o próprio Deus. Mas repito, a igreja guarda o depósito da fé, ou seja, das verdades reveladas por Deus. A igreja é, de fato, a coluna e o sustentáculo da verdade. Que nós possamos dar ouvidos àquilo que a igreja prega e ensina, porque assim estaremos dando ouvidos à verdade de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.